Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre o sistema de ensino brasileiro. Em nossos estudos, contamos com a presença do dirigente regional de ensino de Campinas, Antônio Admir Schiavo, e a professora universitária Andréa Couto. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre a questão da universidade, como é que é o papel. E como é que esse profissional chega no mercado de trabalho? Porque a gente presenciou, pelo menos eu posso dizer com o que me aconteceu, a gente passa por processos seletivos, né? E muitas vezes a gente faz e acaba se deparando com pessoas que realmente não conseguem escrever um texto, fazer uma boa interpretação daquilo que você precisa que ele faça, a pessoa escreve errado, né? Enfim, a gente chega a um nível desse de uma pessoa que já está formada. Como solucionar esse problema? É interessante, porque muitos alunos acham que agora eu tenho meu diploma e eu vou conseguir um trabalho, né? Acontece que, dependendo da área, ele precisa, né, criar, ele precisa escrever, ele precisa redigir. Então, vamos dar um exemplo de publicidade, etc. Jornalismo. Jornalismo, né? Mas, assim, muitos alunos se acham criativos e por isso vão fazer publicidade. Mas acontece que essa criatividade, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada, né? Então, não é só chegar lá e vai ter um acesso de criatividade, vai preencher aqueles requisitos necessários. Então, muitas vezes, o próprio mercado acaba percebendo, né, que há uma defasagem muito grande em relação a isso. Os alunos chegam, muitas vezes, despreparados porque falta um conteúdo ali. Aí eles têm que voltar de novo para fazer aqueles cursos e mais tal, para poder dar um aperfeiçoamento. No fundo, eu acho que o aluno tem que se conscientizar de que ele tem que absorver uma série de coisas para ele poder enfrentar esse mercado de trabalho. Não é só o diploma na mão que vai habilitá-lo a encontrar esse espaço. Então, é por isso que é importante, ao longo de toda a sua formação, ele ter consciência disso, dessa aquisição mesmo do conhecimento, né, que ele vai precisar disso lá fora. E a gente sabe que o mercado está feroz, né? Então, ele vai se deparar com muita concorrência. O mercado de trabalho se encarrega, né, em selecionar. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Seleciona. Na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu ainda lecionava, agora não mais, mas você precisa levar da escola uma bagagem que você possa vender lá fora, né? O conhecimento que você leva é que vai ser cobrado. Então, no mercado que é extremamente competitivo em relação a... Tem vaga, mas tem vaga para gente boa, né? Se você não provar que você tem um bom curso, que você sabe ler e escrever direitinho, que você domina realmente as competências para aquela ocupação que você vai exercer, o mercado te coloca para fora. Com certeza. Né? Então, e às vezes é o que você falou, ele vai ter que recorrer a pequenos cursos, outro tipo de formação que ele vai buscar fora da escola para suprir alguma coisa que ele não levou da escola. Agora, aquele aluno que é centrado, que sabe o que quer, ele vai levar uma boa formação de qualquer curso que ele fizer. Professor Antônio, a gente estava falando no outro bloco, até falei que nesse bloco a gente ia debater um pouquinho mais profundo a respeito disso. A questão da formação dos professores. O que é necessário para que a gente possa fazer uma boa formação dos professores, para que a gente possa dar um incentivo aos professores? Incentivo em todos os incentivar a formação, ou pelo menos a procura pela carreira, passa necessariamente pela valorização salarial, que é uma questão que não existe a contento. Ela tem se buscado, mas ainda ela deixa a desejar, né? Essa é uma questão muito séria. Isso é uma coisa importante, porque assim, eu já vi casos de professores que falaram para a gente, logicamente, falaram, olha, como é que eu vou me profissionalizar se o meu salário está numa situação dessa, eu não tenho condições de pagar um curso de pós-graduação, mestrado e tudo mais. O professor que tem nível universitário, ele ganha cerca de 3 vezes menos do que ganha um outro tipo de profissional, né? Isso é muito complicado. Agora, quem quiser exercer profissão, quem quiser se empregar rapidamente, faça a licenciatura, porque está precisando de muito professor. Agora, as licenciaturas precisam levar em conta, né, a formação do professor, que é fundamental, nós já falamos aqui, para que a escola tenha sucesso, que o aluno seja bem sucedido, ele precisa
ser formado para um aluno real. Então, a experiência que São Paulo tem feito de residência educacional, de trazer o professor estudante para fazer estágio dentro da escola e remunerá-lo pelo estágio, para que ele conheça já a realidade de onde ele vai atuar, é muito positiva. É pena que nós não temos um contingente grande de alunos fazendo essa experiência, mas porque senão nós todos, como saímos da faculdade, a gente vem com uma formação ideal. Mas, na verdade, você tem uma realidade que não bate muito com aquele ideal que você vai ser um bom profissional depois de ter passado por alguns percalços, como disse a colega aqui, né? E precisa que ele evite, sempre que possível, se ele puder já vir conhecendo a realidade, ele tem mais condições de acertar logo no início da... Então, uma das propostas aí para os professores seria na questão de a gente poder fazer assim, vamos mostrar a realidade para o professor para que ele se ambiente com aquele mundo, podemos dizer assim, com aquela região que ele vive, porque cada região tem a sua peculiaridade, né? E a forma de linguagem, de se expressar e tudo mais. Não adianta eu vir do interior e achar que não está em São Paulo eu vou conseguir falar do mesmo jeito que eu falo com o aluno do interior. E normalmente a escola, o ensino superior, prepara, falando especificamente do professor, para ele lidar com um aluno que é ideal. Um aluno que tem onde estudar, bonito, que tem um pai que cobra dele as atividades, que comparece à escola para acompanhar a vida escolar, etc. Mas nós falamos de um aluno real, nós trabalhamos com alunos de segmentos pobres da população, que às vezes não tem um pai que acompanha, a mãe trabalha, uma série de questões... Não tem a presença familiar. Não tem presença. Muitas vezes o pai nem tem, né? A maioria das famílias são chefiadas por mulheres hoje. E isto é um choque para quem teve uma formação visando um aluno e ele encontra um aluno que é totalmente diferente. Então, essa possibilidade do professor estagiar, de fazer realmente, conhecer a realidade antes dele atuar como profissional, seria um elemento muito positivo na formação do professor. E, professor, a gente precisa passar isso para essas pessoas que estão se formando? Interessante também porque muitos alunos acreditam que eles vão aprender na prática. Recentemente um aluno me falou, mas eu vou aprender mesmo a fazer isso daqui a hora que eu estiver empregado. Na rua. Na rua. Né? Então, assim, existe essa ideia de que ali dentro também. Ele está só... Na maca. Ele está sendo levado simplesmente ao final para pegar um diploma, mas que o grosso da coisa, mas ele vai aprender lá na prática. A gente sabe que não é assim, né? Não é bem assim. Bom, a gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria de perguntar para os dois. Mesmo assim, professora, vale a pena ser professor? Vale. Eu fiz a minha carreira inteira, né, nessa área, eu gosto, acho interessante e o Brasil precisa. Né? É um país sem educação, não adianta falar em desenvolvimento econômico sem educação, não adianta. Professor Antônio, vale a pena? Com certeza. Eu não me arrependo nem um minuto de ter sido professor. Eu acho que a profissão de professor é muito interessante porque você vê o progresso do seu aluno. E é muito gostoso você depois encontrar com o seu ex-aluno e ver que ele foi bem sucedido e que uma parte do sucesso da carreira dele dependeu da gente. Né? Isto é muito interessante quando a gente reencontra os alunos e percebe que nós deixamos algo. Isso é verdade. Plantou algo, né? Bom, e obrigado a você também que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional. Espero que você também possa se dedicar bastante aos seus estudos. O programa fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá.